Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Vanderleia e no vídeo de ciências dessa semana vamos falar sobre os moneras, os protistas e os fungos, que estão na lição 15, da página 64 a 69 do nosso livro de ciências do quinto ano. Vamos começar os estudos pensando nas perguntas que estão no bloco Eu Observo. Você já parou para pensar no que é o chulé? Por que temos chulé? Chulé é um ser vivo? Por que as coisas mofam? Sabe por que aquele bolo fofinho que você gosta de comer no lanche? O que ele faz ficar fofinho? O que você sabe sobre o fermento usado em bolos e pães? Você acha que já comeu bactéria? Bactéria faz mal? O que são feitos antibióticos? O que isso tem a ver com o estudo sobre bactérias? Para que servem as vacinas? Como elas são feitas? Vocês sabem como responder essas perguntas? Não? Então vamos descobrir. As bactérias e os fungos são utilizados na fabricação dos alimentos do nosso dia a dia. Como? Através da fermentação. É uma maneira de obter energia. Bactérias e fungos são micro-organismos que provocam a fermentação, que é um exemplo de metabolismo. As bactérias e os fungos presentes na massa do pão e do bolo se alimentam do açúcar para obter energia. Na fermentação, elas consomem o açúcar da massa. Em consequência, liberam um gás chamado gás carbônico. Esse gás faz o bolo e o pão ficar fofinhos. A ação dos fungos presentes no fermento forma pequenas bolhas de gás. Estas bolhas dão origem àqueles buraquinhos que vemos no bolo. O fermento usado em bolo e pães contém fungos denominados leveduras. Estes fungos utilizam o açúcar da massa. Os fungos formam um mofo, que são decompositores naturais. Eles são os causadores do chulé. O chulé é causado pela proliferação de fungos e bactérias. Quando estes encontram um ambiente propício para o seu desenvolvimento, umidade e calor, não é um ser vivo. É o odor produzido pela presença de suor e micro-organismos nos pés. Os moneras, os fungos e protistas são cultivados em laboratórios para estudos sobre a saúde. Alguns desses seres podem fazer mal ou bem, tudo depende da forma como são usados. E agora, será que comemos bactérias? Onde mais elas estão presentes? Sim, já comemos bactérias em queijos, por exemplo. Algumas bactérias fazem mal ao ser humano, outras são inofensivas e podem fazer parte da nossa alimentação. Os antibióticos são feitos a partir do cultivo de bactérias em laboratório. Essas bactérias são expostas à ação de fungos, que produzem toxinas que inibem o desenvolvimento de bactérias. Estas toxinas são extraídas e utilizadas como medicamento, os chamados antibióticos. Portanto, o estudo das bactérias propicia o entendimento dos mecanismos de ação entre seres e de como podemos eliminá-los. Os reinos Monera, fungos, também chamados de fungi, e protistas, são compostos por seres simples, microscópicos. Eles têm poucas células. Os moneras são bactérias, como por exemplo as amebas. Os fungos são os famosos cogumelos e também o mofo. Os protistas são os protozoários e as algas. Todos são seres muito pequenos, em sua maioria, mas são muito importantes. Mas existem também os que podem ser vistos sem o microscópio, como as algas e os fungos que cobrem o tronco de uma árvore. Esses pequeninos e grandões estão na alimentação, contribuem para o bem ou mal da saúde e equilibram o meio ambiente. E o que fazem e para que servem os seres desse reino? Reino Monera e fungo servem para queijos, coalhadas, vinhos e cervejas. O que eles fazem? Fermentam. O fungo estão nas leveduras e cogumelos. Servem para bolos e pães. Eles fermentam. São usados também em vários pratos. Protistas servem de alimentos. São algas usadas, por exemplo, para enrolar os bolinhos de arroz na comida japonesa. Como podem causar doenças? As bactérias causam diarreia, tétano e tuberculose.
Os fungos, pé de atleta, frigueiras e chulé. Os protozoários causam malária, leishmaniose e amebíase. Como acontece? A ameba ou bactéria é ingerida em água ou alimentos contaminados. Ela vai para o intestino, onde se reproduz e libera toxinas que causam diarreia. Elas também podem continuar no intestino quando saírem para o meio ambiente. As fezes contaminadas com amebas podem entrar em contato com a água, que também fica contaminada, contaminando alimentos e verduras. Você não consegue ver a ameba ou a bactéria nos alimentos, porque elas são seres microscópicos. O que são as toxinas que elas liberam? As toxinas que as amebas liberam no organismo irritam as paredes do intestino, que fazem de tudo para expulsar todo o alimento e água do corpo, podendo causar desidratação e até a morte. As bactérias ou vermes, se elas ficarem no intestino, será necessário tratá-las, senão elas continuarão jogando toxinas no intestino, prejudicando assim o seu intestino, todo o seu funcionamento. Mas também temos as bactérias do bem, e estas são de extrema importância. Elas podem prevenir ou curar doenças. São os antibióticos e as vacinas. A vacina é uma mistura feita em laboratório com micro-organismos mortos. Ela estimula o corpo a se defender. Como os micro-organismos são mortos, não causam infecção, mas previnem a doença. O antibiótico são substâncias, moléculas tóxicas que são capazes de matar os micro-organismos. Matam os micro-organismos presentes no corpo. Elas tratam a doença. Você sabia que um dos antibióticos mais eficazes foi descoberto por acaso? Sim, a penicilina. É um dos antibióticos mais eficientes no combate a infecções causadas por fungos e bactérias. A penicilina foi descoberta por acaso quando o cientista escocês Alexander Fleming estudava bactérias que causam infecções no homem. As bactérias são cultivadas em laboratório, em placas de vidro para serem estudadas. Num descuido com seus experimentos, uma das placas de bactéria permaneceu em contato com o ar. Com isso, fungos que estavam no ambiente cresceram na placa. O mofo nada mais é do que uma população de fungos. Fleming percebeu então que onde os fungos cresceram, as bactérias não sobreviviam. Ele descobriu que os fungos estavam produzindo uma toxina que matava as bactérias. Alexander descobriu então que poderia extrair a toxina do fungo e utilizá-la contra as bactérias, e assim ele fez. Depois, batizou a toxina em homenagem ao fungo do gênero Penicillium. Ele havia então descoberto a famosa penicilina. E no meio ambiente, qual a importância dos seres desses reinos? Bem, o lodo que vemos próximo às cachoeiras e lagos é uma população de algas. Elas, assim como as plantas na terra, são importantes produtoras de glicose e oxigênio. Glicose é esta e o oxigênio que muitos seres vivos utilizam em seu metabolismo. E aquelas manchas verdes ou avermelhadas que aparecem nos troncos das árvores, sabe o que são? São líquens. Eles são o resultado do encontro entre algas e fungos. Um ajuda o outro. Assim, o fungo fornece sais minerais para a alga, e a alga usa esses sais minerais para produzir proteína e fornece glicose para o fungo se alimentar. Quando existem líquens, quer dizer que o ambiente é sem poluição. Eles são muito sensíveis e não resistem a ambientes poluídos. Podemos então concluir que as principais características dos reinos protistas, que são os protozoários, monera, que são as bactérias, e fungos, que são os cogumelos e os mofos, suas características são seres simples, possuem poucas células, são seres muito importantes para a alimentação, saúde e meio ambiente. Na alimentação, temos os cogumelos comestíveis e os fungos para a fermentação de pão ou cervejas. Na saúde, as bactérias do bem, bactérias e fungos, são para vacinas e antibióticos. Os do mal são bactérias que causam diarreia, tétano e tuberculose.
os fungos que causam pé de atleta, os protozoários que causam a malária e a amebíase. No meio ambiente, o lodo produz glicose que ajuda no metabolismo das plantas. Os líquens indicam que o meio ambiente não está poluído. Depois deste estudo, responda no caderno o bloco Eu Estudo, da página 69, os exercícios A, B e C. Envie a foto das respostas. Até mais e bons estudos!